Tá bom. O que é o próprio? A primeira vez que eu vi esse termo foi dentro da lógica aristotélica, né? O Aristóteles dizia que todo ser tem elementos que são essenciais, acidentais e próprios a ele, né? Por exemplo, pensamos num livro. Um livro, né? Temos aqui um livro concreto. Esse livro ele tem que ser capaz de conter um texto. Um objeto que não conseguisse conter um texto não poderia ser dito um livro e deixaria de sê-lo se faltasse essa característica, né? Se o livro não for capaz de receber um texto, a essência dele é destruída. E ele é qualquer outra coisa, menos um livro, né? Esse livro, aqui no caso, ele é cinza, né? E, bem, ele poderia ser de qualquer outra cor. E tanto fez, tanto faz ele ser cinza, ou marrom, ou verde, por exemplo. Isso daqui é preto. Preto e verde e amarelo. Ele não é cinza e continua sendo um livro, né? E tudo bem. A cor é um elemento acidental ao ser livro. Pelo contrário, existe outra característica que ela é como que o intermediário entre o ser essencial e o ser acidental, né? Que é isso sim o ser próprio, né? É aquilo que, se o ser não tiver, ele não vai ser destruído. Mas ele não é tão indiferente assim. A existência dele não é tão indiferente assim à essência, como seria um acidente. Por exemplo, uma diagramação decente é própria de um livro, né? Se você tiver uma diagramação toda bagunçada, mas o texto estiver ali, o livro continua sendo livro. Mas não é acidental ao livro, isso é tanto faz ele ter ou não, ele tem uma boa diagramação. Pelo contrário, ela tem uma relação profunda com a essência do próprio livro, de tal forma que algo da perfeição do próprio livro depende de uma boa diagramação. Bem, a gente pode aplicar esse conceito para todos os objetos, né? E quando a gente aplica ao homem, a gente percebe que também o homem tem elementos essenciais, acidentais e próprios, né? E é justamente nos elementos próprios do homem que está aquela região que o homem de fato tem que cultivar, né? E, bem, quando aplicados esses conceitos à vida de estudo, nós percebemos que também ela no homem tem certos elementos acidentais e próprios, né? Do tipo, é essencial a vida de estudos que o homem pense. E tá bom, ninguém consegue sequer começar uma vida de estudos sem pensar em algo, né? É acidental a vida de estudos que o homem estude na sala ou no quarto. Tanto faz o lugar. Agora, existem elementos próprios à vida de estudo que o homem até pode deixar de tê-los e continuar estudando, mas que se o homem os tem e os encontra, a eficácia do estudo chega a ser aquilo que de fato Deus pensou para aquele ser humano específico. Ele estuda como Deus quer que ele estude, né? E, e bem, muito da arte da vida de estudo consiste em você encontrar um próprio, o teu próprio, né? Que normalmente se reflete, algumas pessoas assim expressam numa questão de vida. Isso é, você buscar uma questão que você tem de resolver e que você sempre quis resolver desde criança, ainda que não soubesse, e durante toda a vida esse é o teu anseio máximo, saiba você ou não, né? E eu acho que essa expressão é razoável, né? E é válida. Mas eu acho que o próprio da vida de estudos de todo homem não é apenas uma questão, mas é quase que um certo espírito, um certo grupo de temas que estruturam todos os interesses intelectuais do sujeito, né? E de fato manifestam desde a infância, moldando o crescimento e presentes até hoje e provavelmente até a morte do sujeito, né? E, e de fato encontrar o próprio é algo que tem o efeito de uma virtude, né? Porque ele torna a vida de estudos muito mais fácil, porque são temas que te são próximos,
e aí você tem que buscá-los longe. Eles são deleitáveis, maximamente deleitáveis, causam muito gosto, de estudar, porque é aquilo que você de fato ama e que você e cujo estudo você quase sente como sendo uma espécie de vocação pessoal mesmo. E é aquilo que, se você faz, você tem a máxima eficácia também, na medida em que você naturalmente sempre pensa naquilo, porque é muito íntimo, é algo que está inscrito na tua natureza mesmo. E, além de fácil e deleitável, você realmente sente um progresso naquilo, né? Você não tem de se fazer tanta violência para isso ou daquilo como você teria de fazer para outras coisas. E aquilo funciona, de novo, como uma virtude, como uma espécie de ponto de interesse que ilumina todos os circundantes, né? De tal forma que alguém que encontrou o próprio, que estruturou a vida intelectual ao redor dele, não apenas vai ser um especialista nele, mas vai ser um especialista em todas as coisas que se relacionam a ele, mesmo as que parecem mais distantes. Isso o homem que encontrou seu próprio aceita renunciar a todos os outros estudos por ele, e por ele busca todos os outros estudos, né? De tal forma que, quase que sem querer, isso forma uma certa erudição, né? E, enfim, no fundo, é o único conhecimento que de fato realiza e santifica, né? É só no próprio que o estudo de qualquer coisa, por imanente que seja, assume uma certa transcendência para o sujeito, né? E, e começa a ter vislumbres de teologia, independente da matéria ser a mais profana possível, né? Bem, isso é que é um próprio, né? E apenas para vender o próprio peixe, eu tenho um método de desenvolvimento em encontro e descoberta do próprio, pela investigação da memória, né? Ainda que o plano não seja só esse, né? Depois, para além da descoberta do próprio, também existe um método para você desenvolver dialeticamente, pelo menos o início da investigação dele, né? Pelo diálogo socrático, pela maiêutica, né? Que era o método que o Sócrates aplicava com os seus interlocutores, e, e numa terceira etapa ainda do projeto, eu ajudo numa consolidação de uma vida de estudos aplicada à situação real do sujeito, né? Naquilo que eu chamei de ética de bolso, né? Uma ética que realmente não está fixa e presa ao horário, mas tem princípios que são mais maleáveis para com o mundo moderno, e é um conseguir de fato estudar no meio da correria do mundo. Se tiverem interesse, não hesitem em me procurar. E é isso.